no culto você tem que aprender alguma coisa. Tem que haver um aprendizado. E eu quero falar que não é uma mensagem longa, mas uma mensagem assim, que a gente vai sair daqui pensando muito sobre ser família. O que é ser família? Né? Evangelho de João capítulo 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, Evangelho de João capítulo 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, cingiu-se com ela, depois deitou a água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Olha como é que é forte. Ó. Então Pedro lhe pediu: Senhor, ele viu que o negócio estreitou para ele, aí ele mudou a cantiga. Aí ele começou a falar: Senhor, não somente os pés, mas lava também a mão e a cabeça. Lava tudo. Aleluia. Interessante. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessitará de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso que disse que nem todos estão limpos. Escute só. Não, vamos continuar lendo o 12, ó. Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. Voltando à mesa, perguntou: compreendeste o que eu fiz? Vós me chamais o mestre, e o Senhor dizeis bem que eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu acho isso forte. Porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Né? Só até aí. Vamos pensar aqui, ó. Antes de falar de serviço propriamente dito, nós vamos no princípio dele, né? Nós vamos aprender qual é o princípio, de onde é que veio a palavra serviço, ou de onde que veio essa expressão, o princípio do serviço. O princípio de serviço, ele vem de pelo menos 2 problemas que Deus teve que resolver ao criar o homem. Vamos lá. Você está com a Bíblia aberta aí? Atos 17, 28. Só a parte A do versículo. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Dá para apagar aqui um pouquinho, Sara?
E eu queria que algumas coisinhas colocasse aqui, tá? Só para a gente, vai ter meio, vai ser uma palestra, uma pregação, assim, pregar. Vai, recebe, toma, pega, não sei mais. Um bate-papo, vamos pensar, vamos aprender a Bíblia, vamos discorrer aqui na Bíblia, vamos entender um pouquinho. Então, Atos 17, 28. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Então, a primeira afirmação que você vê nesse texto, que eu quero passar para os irmãos, é que todos nós existimos em Deus. Amém ou não amém? É o que o texto está dizendo. Olha o que o texto diz. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, essa é uma afirmação. Qual é a afirmação? Que eu e você existimos em Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 12. Abra a Bíblia aí. É o culto da família, também é o culto da palavra. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 12. Romanos capítulo 3, verso 12. Olha só o que está escrito. Todos se extraviaram. Aí termina dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, vamos pensar. Existimos em Deus. Primeira afirmação. Segunda afirmação. Nos extraviamos de Deus. Aí a gente tem que pensar o seguinte. Se nós existimos em Deus, e logo nos extraviamos de Deus, pela lógica não era para a gente existir. Porque só há vida em Deus. Melhor dizendo, só há existência em Deus. E aí, a gente vê um problema. Vamos pensar, nós existimos em Deus, nos extraviamos de Deus, e a conclusão pura e simples é, não existimos mais. Mas eu e você, a gente está aqui. Por quê? Por qual razão eu e você estamos aqui? Por qual razão, mesmo com a humanidade caída, né, prostrada nos seus próprios pecados e delitos, por qual razão a humanidade ainda subsiste? Muito simples, né? Porque aconteceu algo que proporcionou. E o que aconteceu? O que a gente chama de graça. E o que é a graça? Aí você vai dizer, pastor, essa eu aprendi quando era criança. Favor imerecido. Sim, legal, tá certo. Tá errado não. Mas vamos pensar. Se graça é um favor, por exemplo, alguém pode vir fazer um favor para mim. Eu posso precisar do favor de alguém, e alguém pode pegar essa cadeira daqui e colocar lá atrás. É um favor, faz isso para mim. Mas, a graça como um favor, a graça também é um serviço. É um serviço que Deus prestou à humanidade para continuarmos existindo. Então vamos lá, vamos pensar. A primeira afirmação é que se nós existimos, existimos em Deus. A segunda afirmação é que nós nos extraviamos de Deus, saímos de Deus. E aí a gente tem a conclusão que fora de Deus não tem nada, fora de Deus não há existência. E se a gente está aqui, nós estamos aqui fora da lógica. Por quê? Na lógica não era para eu e você existir.
E se eu e você, se nós existimos, foi porque aconteceu algo para que eu e você pudéssemos estar aqui. E o que é que aconteceu para que eu e você estivéssemos aqui? É que quando o homem pecou, Deus criou um projeto. E qual era o projeto? É o plano da salvação por intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Jesus ele criou o plano da salvação, ele estava dizendo o seguinte: olha, a humanidade ela pode continuar existindo, porque lá na frente eu vou enviar o meu Filho único a esse mundo para morrer na cruz do Calvário pelo ser humano. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, aprenda uma coisa: a graça se manifestou. E o grande ensinamento do Evangelho é a graça. É isso que a gente tem que viver, irmãos. É isso que a gente tem que levar para a nossa casa, para a nossa família. A concepção e o ensinamento da graça. Aí, Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Então a graça, ela precisa se manifestar. E o que é a graça? É favor imerecido? Sim, é, mas a graça também é um serviço que Deus prestou à humanidade para que eu e você continuássemos a existir. E a graça, ela custou algo, o quê? Sacrifício. Então, toda vez que você pensar em graça, você tem que lembrar de um sangue derramado, vertido na cruz do Calvário por mim e por ti. Graça. A graça, ela custa e custou sacrifício. E aí vamos pensar, esse é o princípio do serviço. É aí que o serviço nasceu. O serviço nasceu na graça. No serviço que Deus presta ao homem, independente das suas qualidades, mas sim pensando nas suas fraquezas. É o que se chama graça. Mas pastor, graça é favor imerecido? Sim. Graça é um favor que custou não a quem está recebendo, porque geralmente o custo é de quem recebe. Eu vou lá no Josafá, lá tem uma oficina forte lá, irmão. É um mecânico forte. Aí eu vou lá no Josafá. Aí o Josafá faz um negócio aí no meu carro aí. Ele está prestando serviço. No final, a pessoa que contratou o serviço paga. A graça é o contrário. É quem está prestando serviço que fica com custo. Quem prestou serviço para mim, para você, ficou com custo. Aí vamos pensar. Então, o serviço de Deus nos manteve vivo, mesmo Deus sabendo dos nossos pecados. E a lógica bíblica é que o salário do pecado, mas a graça rompe a lógica. Você está entendendo isso? Eu já vou chegar na parte da família. Mas você tem que entender o princípio da graça. Então vamos pensar. Existem duas verdades na Bíblia. Qual a verdade? Deus é santo e o homem é pecador. Duas verdades. Deus é santo, o homem é pecador. Então, pensa comigo. Você lembra quando Isaías, ele vê Deus?
Ele entra no templo no ano que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Qual a primeira coisa que ele pensa? Vou morrer. E por que ele pensa, vou morrer? Porque ele olhou para ele, e ele disse, ai de mim. E ele fala, estou morrendo. Não estava não, mas ele já estava se vendo morrer. Ai de mim, eu estou perecendo, eu estou morrendo, pois meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele olhou a glória de Deus e falou, Deus é santo, eu sou pecador. Deus é santo, meus lábios são impuros. Então, aí a gente pensa, a lógica de Isaías era baseado num conteúdo, irmão. Isaías não pensou aquilo, por quê? Porque ele sabia que Deus era santo. E Deus sendo santo, irmãos, na lógica, se o pecador tem um contato com Deus santo, morre. Não aguenta. E aí a gente pensa, tá bom, como é que um Deus santo, porque a Bíblia fala e nós lemos que nós existimos em Deus, e como é que então um Deus santo sustenta pecadores? Como? Porque não existe outro lugar para existir. Se alguém existe, existe em Deus. Como é que um Deus santo mantém pessoas, pecadores nele? A resposta é a única, é a graça. O sacrifício de Cristo não salvou a gente apenas da inexistência, mas o sacrifício de Cristo é a garantia para a gente continuar existindo. Então, quando você vê, pastor, porque a gente às vezes tem uma concepção errada. A nossa concepção é que Deus tinha que fulminar todo mundo. A concepção de Deus não, a concepção de Deus é o contrário. Eu preparei um projeto, o projeto tinha Jesus na cruz do Calvário, e esse Jesus na cruz do Calvário é a garantia para que a humanidade possa ter a oportunidade de me conhecer, mas para ela me conhecer, ela tem que existir. É a graça. É a graça. Graça é um serviço que Deus prestou para o homem. E por que Deus presta esse serviço da graça para o homem? Vamos pensar. Porque o homem tem uma carência. Nós temos uma carência. E como pecadores, irmão, nós não tínhamos direito nem de existir. Nós não tínhamos nem aonde existir, porque somos pecadores. Aí a graça vem e nos socorre. Aleluia, aleluia. Aí as pessoas que perderam o direito de existir, sem esse socorro não existiria. É a graça. Então a graça é o socorro. E o princípio do serviço não tem nada a ver com mérito. Porque tem gente que pensa assim, eu não faço para ele porque ele não merece. Eu não faço para ela porque ela não merece. Mas o princípio do serviço que a gente aprende na graça não tem nada a ver com mérito. Porque se tivesse a ver com mérito, irmão, eu e você, nós não estaríamos aqui, a gente nem existiria. Então aprenda uma coisa, o princípio do serviço tem a ver com a carência. O que determina o serviço e o que determina o quanto aquele que presta serviço é o carente. É nossa carência que só pode ser suprida com a graça. E o que determina a ação graciosa de Deus para nós é o amor que Ele tem por nós.
não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com coisas boas ou ruins que eu e você façamos, não, tem a ver com um princípio que ele estabeleceu, a graça. E qual é a grande notícia que a Bíblia conta? É que ele nos ama a ponto de morrer por nós. Então, se nós existimos pela graça de Deus. Se você está aqui pela graça de Deus. É a graça de Deus. E pastor, então o que tudo isso tem a ver com família? Vamos lá. Porque às vezes as pessoas acham que, e dizem, eu já até falei isso aqui, mas em outra mensagem. Eu vou casar para ser feliz. E essa é uma grande mentira que existe. Já falei aqui, vou repetir: casamos porque somos felizes, porque a felicidade não está no ter, a felicidade está no ser. Não é tendo um cônjuge que vai te fazer feliz, é você sendo, é o ser que vai te fazer pleno dentro da família. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: felizes são os misericordiosos, felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, porque a felicidade, conforme Jesus ensina no Sermão da Montanha, não está naquilo que eu possuo, está naquilo que eu sou. E aí vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais. Às vezes as pessoas dizem: eu quero casar para ser feliz. E por que, pastor, o senhor diz que é uma mentira? Porque, aprenda uma coisa: como é que você vai apostar a sua felicidade em alguém falho, num pecador? Como é que você vai associar a tua felicidade a alguém que está sujeito a erros? Pequenos, grandes, médios, sei lá, mas está sujeito a erro. Você não pode pautar a sua felicidade, porque você vai conviver com alguém que tem falhas. Então, você precisa entender o seguinte: espera aí, minha felicidade depende de mim, e depende do meu relacionamento com Deus, porque a nossa felicidade está em Deus, nas prioridades que eu tenho: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu tenho Deus na minha vida, irmãos, eu não adianta, não é o que está à minha volta que vai determinar se eu sou infeliz ou se eu sou feliz. O que está à minha volta pouco me importa, mas o que está dentro de mim, aleluia, aleluia, é o que está dentro de você que vai fazer a diferença na tua vida. Irmãos, eu gosto de, quando falo sobre isso, eu gosto de exemplificar com Jó. Jó perdeu tudo, irmão. Jó perdeu tudo lá de fora. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu os seus bens. Jó perdeu até a palavra afetuosa da mulher. A mulher dele diz: ainda tu retens a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas mesmo assim você não vê um Jó. Você vê um Jó sofrendo, você vê um Jó passando por lutas, mas você não consegue ver Jó infeliz, porque ele se lança em terra e ele diz: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele se lança em terra e ele diz: olha, eu sei em quem tenho crido, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Por quê? Porque a vida de Jó não estava baseada naquilo que estava do lado de fora, a vida de Jó estava baseada naquilo que ele estava do lado de dentro. E tem muita gente vivendo no contexto familiar, dentro da casa, dentro da família, e está dizendo: eu sou infeliz nessa família, eu sou infeliz nesse casamento, eu não sou realizado como filho, eu não sou realizado, porque está baseado naquilo que está do lado de fora. E Deus não quer que você se baseie naquilo que está do lado de fora, mas naquilo que está dentro de você, na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então pensa comigo. Ninguém casa, ninguém está na família para se fazer feliz.
Porque essa visão de eu quero me fazer feliz é uma visão egoísta. Você está na família e você precisa pensar no outro. E se está todo mundo dentro da casa, um pensando na felicidade do outro, a gente encontra um ambiente de felicidade. Porque você vai pensar no bem-estar do próximo. E você vai ser um facilitador para que este próximo possa ter a sua carga, eu já preguei isso aqui, sua carga aliviada. E aí vamos pensar. O que mantém a família é a disponibilidade que você tem de servir o outro. Olha só o que está, abra a Bíblia aí, dá para a gente, mensagem curta, dá para a gente pegar uns textos e ler. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Olha só como é que é interessante esse texto, ó. 1 Coríntios capítulo 7. É um texto que fala sobre casamento, capítulo 7 inteiro. Responde questões concernentes a casamento. Paulo responde. Aí olha só, verso 3 e 4. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no do marido. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Muito simples. Que o que sustenta a família é o princípio da graça. Então você tem que aprender com Deus a ser gracioso, a aplicar a graça. E o que é ser gracioso? Gracioso é o que Deus fez por nós, o quê? Se sacrificar para dar condições do outro existir. Por isso que a família é lugar de serviço. Porque a família, para existir, tem que ter graça. Quando não está havendo serviço mútuo na família, sabe o que começa a acontecer? Começa a desabar. Que quando não está havendo serviço na família, é porque alguém só está querendo ser servido. É o que dizem, é só o venha a nós, né? Vosso reino. E não pode ser assim. Você não pode pensar só no teu ponto de vista. Você não pode pensar só em você. Não. Olha só, 1 Coríntios 10, 24. Vamos lá, abre a Bíblia aí, irmão, vamos embora. E a mídia me acompanha. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Sabe quais são os grandes conflitos, irmãos? Está aí. As pessoas só estão pensando em si, dentro de casa. Só pensa no seu lado, mas não pensa no lado do outro. Escute uma coisa, vamos lá. Keila foi ali, mas vou usar ela. Eu tenho minhas exigências como esposo. Ela tem as dela como esposa. Sofia tem as dela. Porque na família é assim, irmão. Cada um tem sua exigência. Agora, quem satisfaz quem? Quem se sacrifica por quem? Isso é graça.
Deus se sacrificando por nós. E a família, para ela existir, tem que pensar da mesma maneira, irmão. Aí, desculpe, eu chover aqui no molhado e falar a mesma coisa que eu, pastor Tunim fala, todo mundo aqui fala, os pastores falam, mas eu fico impressionado quando tem gente que diz, meu dinheiro, minhas contas, minhas coisas, meu carro. Eu fico impressionado. Tem uns homens que estão enganados, né, irmão? Uns homens, irmão, tu casou? O carro não é só teu mais, irmão. Não é verdade? Eu estou até com apoio jurídico aqui para falar isso. Irmão, não é mais só teu, irmão. Irmão, você não pode utilizar essa palavra meu, porque você tá ferindo o princípio da graça. E o princípio da graça não é você pensar em si. Era para você falar, é teu carro, é tua, o dinheiro não é meu, é teu dinheiro. E se todo mundo tivesse essa concepção de um pensar no outro, um se colocar no lugar do outro, trabalhar com empatia, irmãos, muitos dos problemas que eu e você enfrentamos, a gente não ia enfrentar dentro do seio familiar. Você entende isso? Diga amém. Então, para haver equilíbrio no lar, equilíbrio na família, tem que haver graça dos dois lados. Eu estou falando graça para não falar sacrifício, porque a palavra sacrifício fica muito pesada, né? Mas se a gente for pensar graça com o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, a gente falaria sobre a palavra sacrifício. Então, escute isso. É o sacrifício. Agora, fica desequilibrado só quando um faz e o outro não faz. Quando só um se doa, o outro não se doa. Aí desequilibra a família. Porque aí você tem alguém dentro dos princípios da graça e alguém quebrando os princípios da graça. Aí você tem alguém se sacrificando e alguém que não se sacrifica. Aí você tem alguém se doando e alguém que não se doa. Aí fica desequilibrado lá. O filho precisa ao encontro do pai, o pai ao encontro do filho, a mãe ao encontro da filha, a filha ao encontro do pai, e o esposo precisa ao encontro da esposa, a esposa ao encontro do esposo. Irmãos, é isso, é pela graça, é pelos princípios da graça que eu e você vamos ter uma família abençoada. Pelos princípios da graça. Quando um vem se sacrificar pelo outro e o outro vai se sacrificar pelo um, os dois chegam e se abraçam. Porque um vai ao encontro, não é de encontro. Vai ao encontro. E aí fica harmonioso. Então vamos pensar. Cuidado para na sua casa só um lado fazer e o outro lado não fazer. Porque a família, ela não consegue se sustentar assim. Família depende do serviço que cada um presta para o outro. Então vamos lá. Deixa eu entrar no texto, a gente termina. Qual é o momento do serviço? Em que momento a gente tem que servir? Em que tempo a gente tem que servir? Todo o tempo, né? Eu sei disso, mas tem um momento muito importante que a gente aprende com Jesus. Em João capítulo 13, que nós lemos, a Bíblia fala que Jesus estava reunido com seus discípulos. Os discípulos estavam meio chateados com Jesus, que Jesus só estava falando de morte. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Os discípulos estavam meio irritados. Você vê essa irritação em Pedro. Aí como é que Jesus reage a essa irritação? O que Jesus fez? Lavou os pés.
Jesus podia dar uma bronca. Ele podia dizer, ó, estou há 3 anos com vocês e só agora vocês não entenderam ainda meu propósito, vocês não sabem por que eu estou aqui, vocês estão andando para trás. Não, Jesus percebeu que naquele estágio, os discípulos já estavam no seu limite. E na família acontece assim, irmãos, de tempos em tempos, alguém chega no limite. E o outro lado, que não chegou no limite, vai ter que compreender que alguém chegou no limite. Pastor, eu identifiquei que alguém dentro da minha casa chegou no limite. O que eu tenho que fazer? Faz o que Jesus fez, lava o pé dele. Melhora o serviço. Por que lavar os pés? Vamos pensar. Vamos pensar primeiro, por que então que a gente suja o pé? A gente suja o pé porque a gente anda. Se a gente for pensar dentro da cultura daquela época. Então os discípulos estão andando nas estradas poeirentas da Galileia, sujam os pés. E vai sujar os pés mesmo. Não tinha como não sujar os pés naquela época. E nós também andamos como os discípulos. A gente anda hoje também, irmão. A gente anda no trabalho. A gente anda no trânsito, a gente anda no ambiente do desemprego, da falta de dinheiro, a gente anda no ambiente dos filhos enfermos, nós andamos no ambiente dos filhos em crise, andamos no ambiente de negócios que a gente tenta e não consegue, a gente anda em ambiente de más notícias. Na família o que mais a gente faz é andar. Então, se você está andando na família, aprenda uma coisa: alguém vai lavar, alguém vai sujar os pés. Todo mundo andando dentro da tua casa. Porque é impossível não ter pé sujo. Desculpa a expressão. Você está entendendo, tá? É impossível você não andar e não grudar poeira no teu pé. Poeira vai grudar. Mas pastor, o que eu faço se eu ver que alguém dentro da minha casa está com poeira no pé? Você tem que entender o seguinte: família tem que ser lugar de serviço. Pega a bacia, pega a toalha, pega bastante água, lava e depois enxuga. E aí você pode dizer: se preocupa não, é só pó, é só poeira, vai passar. Dizer que é só pó é tão significativo, irmãos, e isso você precisa entender. Porque é a mesma coisa que você dizer: o que está acontecendo contigo não é você. Não faz parte de você, não faz parte da tua família. Tem problemas que você está enfrentando dentro de casa que não faz parte da tua família. É pó. É poeira. E o que eu tenho que fazer, pastor? Quando eu falo sobre lavar os pés, eu estou falando de melhorar o serviço. Pastor, então me explica. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Isso que está acontecendo na sua casa, na sua família, não faz parte da tua família. Pastor, por que o senhor diz que é só pó? Dizemos porque, irmãos, porque não faz parte de você, não faz parte da tua família. Sabe quando eu falo para você pegar água, bacia e toalha e resolver esse problema? Eu estou falando que você precisa servir. E às vezes a gente não quer servir, a gente quer falar.
E às vezes você não tem que falar nada, você só tem que tomar atitude. Fazer. Porque as palavras, irmãos, às vezes elas enjoam. A gente fala muito. Fala muito. Eu não sou contra falar, em nome de Jesus, irmão. Tem que haver comunicação. Mas eu estou falando que muitas coisas se resolvem com serviço. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não aumenta o seu sofrimento. Ele poderia dizer para os discípulos o seguinte: cara, sou eu que vou morrer e vocês estão nessa murmuração. Eu que vou... Não, Jesus ele faz o seguinte, ele fala: poxa, para eles é difícil. Vou me colocar no lugar deles. Senta aqui. A janta está posta? A ceia está pronta? Ninguém vai cear agora não. Antes da gente cear, eu vou lavar o pé de vocês. Vem cá. Vem cá. Deixa eu lavar o pé de vocês, porque tudo isso aqui é só pó. Com água sai. Vai passar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eu vou dar poder para vocês. E vocês vão impactar esse mundo. O que vai acontecer de hoje para 5 dias é pó, é pó, é pó, é pó, é pó, é pó. Sabe o que eu quero aplicar aqui para nós, ou para nossa família? Que Jesus nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Quando a gente aprende isso, irmão, como família, nossa casa vai viver em graça. O que é lavar os pés, irmão? Lavar os pés é dar condições para o outro jantar. Chegava-se em casa, antes de se colocar a comida, antes de se comer, a primeira coisa que se fazia era lavar pé. Mas espera aí, Jesus, o Senhor está dizendo que que o Senhor vai morrer. Mas a má notícia não pode parar vocês. Eu tenho que lavar o pé de vocês. Vocês vão precisar continuar andando. Porque quando você serve bem na sua casa e na sua família, você permite que o outro continue. Sabe o que eu quero liberar? A má notícia não pode paralisar o seu lar. Eu não sei o que aconteceu, não sei que notícia tem chegado na tua casa, eu não sei como é que está a situação, a condição da tua casa, da tua família, mas não vai parar a sua casa, não vai paralisar a tua família é de Deus, tua família pertence a Deus, você é de Deus, não adianta, irmão, mas Deus está te ensinando e nos ensinando aqui, irmãos, a nos dar condições de continuarmos. E qual é o momento que a gente tem que servir melhor? É no momento da crise. Precisamos servir sempre, mas no momento da crise, sirva melhor. Você pode até se perguntar: como é que eu posso servir melhor? Ou como é que eu posso fazer essa pessoa da minha casa que está em crise ser uma pessoa mais feliz? Como é que eu posso melhorar o ambiente da minha casa? Irmãos, preste atenção. Para você melhorar o ambiente da sua casa, aprenda a servir melhor. Se o esposo aprender a servir melhor a esposa e parar de reclamar que ela não está fazendo, e você levantar e fazer,
Se o filho parar de reclamar da mãe e do pai e levantar e fazer e servir melhor, se a esposa servir melhor, se o esposo servir melhor, se você servir melhor a sua família, aprenda uma coisa: você está possibilitando algo melhor, mais abençoado para o teu casamento e para a tua família. Você lembra do pai do filho pródigo? Eu já estou terminando. O filho está em crise. Chega para o pai e fala assim: pai, eu quero meu dinheiro, que eu estou indo embora. O que o pai faz? Não fala nada, dá o dinheiro e ele vai embora. Me impressiona essa passividade. Quando a gente se cala diante da crise de alguém. E me impressiona muito mais quando a gente se cala diante da crise da família. Porque é como se você não estivesse se importando. E você precisa se importar. Escute isso, irmãos. Sabe o que tem levado a tragédia para muitos lares? É a passividade, é a inércia. É o imobilismo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Levanta e serve. Filho, vai lá, lava o quintal, limpa o quintal, lava a louça. Estéreo, falou comigo agora. Falou. Rapaz, maior prova, irmão. Tu acha que bate só para ir? Bate para cá também, irmão. Hein? Cada um fazer a sua parte. Essa é família. Família, irmãos, é união. Todos trabalhando juntos para o bem-estar coletivo. Não para o bem-estar individual, é minha carreira, meus negócios. Não, isso não é família. Família é: se um ganhar, todos ganham. Se um perder, todos perdem. Isso é família. Família. Por exemplo, o ambiente está tenso em casa. Problema de dinheiro. As crianças na escola não estão bem. A esposa fica nervosa. Aí o marido chega. Isso aqui está fora do lugar. O chatonildo. Aí o que acontece, irmãos? Quando a gente tem a concepção do serviço, esse marido chega, vê alguma coisa fora do lugar, o que ele vai fazer? Colocar no lugar. É a concepção do serviço. Não a concepção do ser servido. É a concepção do serviço. E a graça é interessante, irmãos. Imagine se Deus, quando o homem pecasse, ficasse procurando culpados. Irmão, estava todo mundo. Ninguém estava aqui. E esse é um problema dentro da família. É que às vezes a gente vê alguma coisa errada dentro de casa, a gente quer procurar os culpados. E a família, ela só se sustenta quando a gente aprender a desistir
de achar o culpado e fazer parte da solução do problema. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo hoje aqui? Desiste dessa ideia de ficar à procura de culpados e seja você parte integrante da solução do problema, irmão. Porque quando você serve, quando você está no serviço, dentro da casa, você é um agente para solucionar problemas. É isso, porque o serviço é para isso. O servir é isso. Você está ali, você viu que alguma coisa estava fora do lugar, você sabe que a outro lado, a outra pessoa está assoberbada, está cansada, está estressada, e se você chega falando mais, você sabe que aquilo ali é um barril de pólvora. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que agir com sabedoria, porque naquele momento as palavras não vão adiantar, mas o serviço vai funcionar. Porque existem momentos, irmão, que palavras só pioram, mas serviço resolve. O fazer. A Bíblia, quando ela fala da mulher que ganha um marido ímpio, a Bíblia diz que ela ganha sem palavras, só com procedimento. Pedro fala sobre isso. Escute isso, e eu estou indo para o final. Não fique à procura de culpados. Isso não vai resolver. Você pode elevar a qualidade de vida do seu lar. Porque quando o lar, aprenda uma coisa, ó, quando o lar é um lar que o serviço é uma realidade, a disponibilidade do serviço possibilita a ajuda. Porque existem casais que sabem cada vez menos um do outro. Porque eles pensam o seguinte: se eu falar, vai gerar confusão. Então eu não vou falar nada. E aí, às vezes, quando o lar ele é um lar assim, que as pessoas se ajudam, sabe? Que há companheirismo, que há compreensão, que todos estão interessados não apenas no seu próprio bem-estar, mas estão interessados no bem-estar do próximo, estão olhando para o outro, estão se importando com o outro. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa chega em casa cansada, estressada, não teve um dia de trabalho legal, aí a pessoa chega, vira para a esposa e diz: esposa, meu dia não foi legal hoje não. Aí a esposa já vai entender o seguinte: então, tira o sapato, que eu vou lavar seus pés. Não é literal. Os irmãos já acham logo que é literal. Ela vai chegar em casa amanhã: ó, pastor mandou tu lavar meu pé. Olha o problema que vai arrumar para mim. Mas os irmãos estão entendendo isso? É a questão do servir. Às vezes, né, a esposa às vezes não está bem, né? Às vezes o cara não sabe fazer um arroz. O cara não sabe fazer um arroz. Mas ele pode aliviar: olha, hoje tu não vai fazer comida não. Né? Porque a pessoa às vezes a pessoa está tão cansada mentalmente, está tão estressada mentalmente, e às vezes, irmão, final de semana a gente vai passear. Hoje a gente vai para a praia. Amanhã é dia, irmão. Vou passear. Não consegui viajar, e fica naquela tribulação: não viajei. Irmão, porque tem gente que acha que tem que ter muito dinheiro para fazer um passeio. E é uma mentira, irmão.
Eu fico feliz aqui, irmãos, eu falo de coração, quando eu vejo casais, né? Eu vejo famílias, mães com os filhos, pais com os filhos, casais, pega a família e vai passear. Tem uma irmã aqui que eu fico feliz, ela vai lá para o Flamengo, aí fica ali na graminha, e faz piquenique, e não sei o que. Eu falei, isso aqui é sabedoria. Porque tem que ser assim, irmão. É um pensar no outro. Aí vamos pensar, o que compõe o lavar os pés? Aí a gente termina aqui. São acho que 3 coisinhas. Lavar os pés é a compreensão. Lavar os pés é compreender. Que é compreensão? Capacidade de se colocar no lugar do outro. O que é a compreensão? Compreensão é empatia. É você não analisar a situação pelo seu ponto de vista, mas você procurar o ponto de vista do próximo. Dentro de casa, dentro da família. Segunda coisa, que não pode faltar no lavar os pés. O lavar os pés é o perdão. Porque perdão é quando você se coloca no lugar do outro, mas não consegue compreender. Isso é perdão. Porque falar que a gente compreende tudo é mentira. Hoje mesmo eu peguei um problemão de família que nem eu compreendi. Não compreende. E aí quando não compreende, fala o quê? Perdoa. Ué? Para a família continuar existindo, porque senão não vai existir, irmão. Pastor fulano fez isso comigo, não entendi, não era para ele ter feito, não tem justificativa e não sei o quê. Quantas vezes você já ouviu isso, irmão? Eu ouço isso direto. Fez isso contigo? Não compreendeu? Aí eu fico, então me explica, vou ver se eu vou compreender. Ih, compreendi também não. E agora, pastor, o que eu faço? Perdoa. Porque o perdão, você tenta se colocar no lugar do outro, você não consegue compreender, você fica sem saber o que fazer, você fica numa crise momentânea, e no meio daquela crise momentânea você fala, e agora? Fui injustiçado, não era para ter acontecido comigo, e não sei o quê, e agora? Perdoa. Porque perdão é diferente de desculpa. Desculpa é quando você compreende as razões. Perdão é quando você não compreende. Desculpa é assim. Explicar. Estou vindo para a igreja para pregar aqui. Peguei o engarrafamento do Íris para cá. Saí lá do Jardim Íris, para vir para cá. Aí peguei o engarrafamento. Falei, irmão, não consegui chegar. Fiquei no engarrafamento. Na verdade, não só o Senhor não conseguiu chegar, muita gente não conseguiu chegar porque estava no engarrafamento. Então você compreende. E aí o que você faz? Está desculpado. Agora no perdão não tem discurso, irmão. Não tem discurso. A pessoa pode tentar se explicar, ela não vai conseguir. Tem que ter perdão. Para a pessoa receber, tem que ter uma capacidade de se assumir errado. Tem que ter a capacidade de se assumir errado. Então, quando você se assume errado, você possibilita que o outro possa, então, prestar o serviço do perdão. Então, perdoar não significa desconhecer a ofensa. Perdoar significa não tratar o outro a partir do erro cometido.
Isso é graça. Porque imagine se Jesus trata eu e você mediante os nossos pecados. Salmo 103, verso 10 diz que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. Coloca aí, Salmo 103, verso 10. Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Irmão, Deus não te trata segundo e de acordo com os seus pecados. E na família, irmão, é a mesma coisa. Se você tratar alguém na sua casa, na sua família, a partir do erro cometido, você queima o relacionamento familiar para o resto da vida. Então, perdoar é o quê? É comunicar ao outro que a pessoa mais importante, ou que o fato mais importante não é o fato, não é o erro. Perdoar é dizer para a pessoa que mais importante que o erro dela é ela. Mas às vezes acontece algo, e eu não estou falando que algo é fácil, não estou falando que é fácil. Pelo amor de Deus. O pastor está falando como se... Não, é difícil para mim, difícil para você. É difícil para todo mundo. Mas é o princípio da graça que vai gerar a minha casa e o teu lar abençoado. Não é uma coisa simples, é uma coisa difícil de praticar. Mas o evangelho é comparado à porta estreita, né? O evangelho não é fácil. O caminho que leva à vida eterna não é um caminho, não é uma porta larga, é a porta estreita. Então vamos pensar, para a gente terminar. Decidir lavar os pés do outro e colocar a mesa de jantar é possibilitar a convivência plena em família. Não adianta ficar remoendo. Está com os pés sujos? Você andou por aqueles caminhos? Não era para tu ter andado por lá? Agora você vai lavar. E não vai lá, e vai lavar, não é seu pé, não, vai lavar o pé do outro. E, pastor, mas fizeram comigo, fizeram contigo, você vai perdoar. Você vai compreender. Você vai se colocar no lugar do outro. E você vai estar vivendo a graça dentro da tua casa. E aqui eu termino. Você sabia que muitos problemas da família não são do presente? Muitos problemas da família estão no passado. Mas passado não dá para você administrar. Não adianta você querer pegar o teu passado e falar, eu vou administrar meu passado. Não dá, passou. Passado não dá para se administrar. Agora, passado dá para aprender. Presente você administra, futuro você planeja, passado você aprende. Passado ficou para trás, foi bom, foi ruim, acabou, ficou para trás. Não deu certo, deu certo. Mas você tem que falar, vem para cá, vou lavar pé. Vamos morar junto, vamos passear, vamos descansar, vamos sobreviver em família, vamos deixar as coisas para trás, vamos seguir adiante. E isso é o remédio.